Aqui, pronto. Bom, pessoal, boa noite. Vocês conseguem ver a minha tela de apresentação aqui? Sim. Sim? Consigo. Tá. Bom, pessoal, a aula de hoje, ela é o método simplex, mas vamos falar assim, são só exercícios. O que eu vou fazer então com vocês? Conforme a gente for fazendo exercício a exercício, eu vou retomando um pouquinho da teoria, porque o método simplex, como a gente viu, eles são basicamente 4 passos. O intuito dessa aula e da próxima aula é que vocês fixem muito bem como que esse passo a passo ele acontece e parte desses passos também foram as aulas vamos falar assim, anteriores. E aí a gente vai avançando. Então eu vou colocar o problema e aí eu começo. Passo 1, vou dar a teoria para vocês e eu queria que vocês também fossem tentando fazer vamos falar assim, à mão. Então, copiem o problema e vão resolvendo. Por quê? Porque não é parte, vamos falar assim, parte do simplex dá para ir resolvendo à mão. Outra parte seria, o ideal seria a gente fazer ou no Excel. Acho que o Excel seria o ideal, que vamos falar, vocês conseguem fazer as multiplicações mais rápido. Tudo bem? Certo. Bom, Tranquilo. o primeiro problema que a gente tem é um problema de maximização. Tá pedindo para maximizar x1 mais x2. Então, assim, não coloquei um problema que tem, vamos falar assim, um título. Só falou assim, ó, a gente precisa maximizar essa equação x1 mais x2, onde a gente tem duas restrições. 2x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 48. E x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 36. Sendo que x1 e x2 pertencem ao grupo dos reais positivos. Aí a gente vai para, vamos falar assim, para a parte, vamos falar assim, para a primeira parte, primeiro passo dentro do simplex, né? Então, que a gente vai começar a resolver. Que é o quê? É a gente passar para a forma padrão. Como que a gente passa esse problema aqui? Eu só copiei aqui o problema para a gente fazer a transposição da forma padrão. A forma padrão vamos falar assim, a gente tem que essa daqui é a forma original, e a forma padrão a gente sempre tem um problema de minimização e não de maximização. Como é que a gente transforma de um max para um min? Bom, a gente praticamente o quê? Multiplica por menos 1 a forma. Então, a gente vai para uma minimização, e aí, em vez de x1, a gente tem menos x1, menos x2. Menos x2. E essa vira a nossa equação. Só que o que acontece com relação às restrições? Na forma padrão, a gente também não pode ter, vamos falar assim, uma inequação. Então, a gente vai ter que transformar isso daqui e colocar as variáveis, vamos falar assim, colocar as novas variáveis para transformar isso numa igualdade. Então, se a gente tem aqui que 2x1 mais x2 é menor ou igual a 48 e a gente quer transformar isso numa igualdade, a gente vai fazer como? A gente vai adicionar mais uma, vamos falar assim, mais uma variável aqui, que seria o quê? A variável x3. Então, aqui, mais x3. E isso daqui vai ser igual a 48. O que eu estou fazendo aqui? Vamos falar assim, que em outras palavras, o que está acontecendo aqui? Esse menor ou igual a 48, para a gente ter a igualdade,
a gente vai ter uma nova variável. Então, assim, é como se a gente adicionasse, fizesse uma adição de uma variável nova aqui para poder, vamos falar assim, atingir essa equação. E aí, só que quando a gente vai e tem mais uma equação, o que acontece? A x3, vamos falar assim, já está adicionando nessa equação de cima, então não pode ser x3. Para a gente transformar essa inequação numa equação, a gente vai ter que o quê? Adicionar, então, mais uma variável aqui, mas que vai ser x4. Por quê? Para ela ser essa variável adicional. Opa! Adicional, só que em relação só à segunda equação. E aí ela vai ser igual a 36. Então, a gente está fazendo um movimento de transformação. E aí, aqui, se a gente for computar, aqui não tem x4 e aqui não tem x3. Por isso que eu deixei esse espaço aqui e aqui não tem espaço. E, vamos falar assim, então, e aí o que a gente tem? Puxa, x1 e x2 também, x3 e x4 pertencem aos reais positivos. Então, aqui a gente simplesmente só fez uma adequação à forma padrão. Aí, o passo seguinte é o quê? O segundo passo é a gente transformar, construir na forma matricial. É a gente passar isso daqui para a forma de matriz. Forma matricial, bom, então aqui a gente já tem a minimização, aqui a gente já tem as restrições, e aqui a gente já tem, vamos falar assim, vamos falar que grupo de números eles pertencem. E aí, como que a gente, vamos falar assim, essa forma matricial, como que ela é caracterizada? Ela é caracterizada, então, assim, pelas variáveis que a gente tem aqui, né? E no que ela resulta, certo? Pessoal? Sim. Sim? A mesma coisa aqui. Aqui a gente tem a equação, então, as variáveis da equação e no que ela resulta. Então, é uma questão de transposição aqui, ok? Vamos copiar aqui, passar para cá. Então, na questão de minimização aqui, como que ficaria essa minimização colocando aqui, ó? Pessoal, Professor, eu tô aqui, mas eu não. Calma aí, não entendi a parte de. Na verdade, ali seria os números que estão acompanhando as letras, os X, né? isso, seriam os que estão acompanhando o X, e aqui a mesma coisa, a resolução. Então aí seria 2, 1. Não, primeiro aqui, ó. Primeiro aqui. Aqui seria -1, não é? Porque está acompanhando o X. E aqui também está acompanhando o X. Ah, tá, entendi. Sim. -1. -1. Aí, a gente tem aqui na minimização x3 e x4. Não. Então, o que que é? 0, 0. tá? E 0.
Se a gente tivesse N, porque a gente adicionou variáveis, então a gente vai colocando. Isso aqui só dá um pouquinho de problema. E aqui? Aí seria só x1 e x2. X1, X2, X3 e X4. Ah, tá. Ah, é verdade. Mesmo não tendo, a gente colocou qualquer zero. É. Vou pôr aqui, X4. Porque é quando a gente faz as multiplicações. Tá? E a solução é zero. Vamos falar assim, a solução dessa equação, ela é zero. Quando a gente coloca aqui embaixo, a gente, na verdade, só tem duas, né? Então, vamos tentar, né, no meu caso. Aqui em A11, A12, A13, o que a gente tem? A gente tem 2x1, um x2, e aí a gente vai ter na forma padrão x3 é igual a 48. Quando a gente colocar aqui, a gente tem, então, o quê? 2, 1, x3, que é 1. Eu também? X4 não existe. Não. Então, ele é zero. E isso daqui, x1, x2, x3, x4. Que isso daqui vai ser igual a 48. Tá ok? Sim. Aí a gente tem a outra linha, que é x1, x2 e x4, e não tem x3 e é igual a 36. Então, aqui é 1, aqui é 2, 2, 0 aqui é 0 e 1. e 1. E aqui não existe. E aqui vai ser igual a 36. Se a gente tivesse outras N variáveis, vamos falar outras N, vamos falar assim, restrições, elas entrariam aqui nessa matriz. E não existe. Não é verdade? Certo, sim. Certo? Então, na verdade, isso tudo aqui vai embora, ó. Tá? Bom. E aqui pertencendo aos números reais. E aí aqui a gente vai para o terceiro passo, que é o quê? Encontrar uma solução básica viável. O que é o conceito de solução básica? Se um sistema linear ele tem n variáveis e m equações, uma solução básica é aquela obtida zerando n menos m. Isso quer dizer o quê? Quantas variáveis a gente tem aqui? E quantas equações? A gente tem duas equações e 4 variáveis na
Solução padrão, né? Na fórmula padrão. Isso. E aí, como que isso, então, acontece? Então, aqui a gente pode ter, então, 4 variáveis. 4 menos 2 vão ter duas soluções básicas. Uma das soluções que a gente aprendeu quando a gente estava fazendo aquela forma gráfica era a questão dos zeros. Vocês lembram disso? Não entendi, professor? Lembra quando a gente estava fazendo a aula de, vamos falar assim, que tinha a questão da solução básica? Certo. Quando tinha essa solução gráfica que a gente pegava 2 pontos e igualava a zero, e aí via o que acontecia, né? E aí a gente já achava Sim, né? possíveis soluções. E aí a gente achava onde que estavam as arestas, né? E aqui, vamos falar assim, a gente vai partir da, vamos falar assim, exatamente da mesma proposição. Estão acompanhando? Sim, estou. Não, é importante vocês irem me pontuando, porque aí a gente vai achar os próximos passos. E uma das coisas que eu vou fazer é que eu vou abrir o Excel e aí vamos ver se para vocês não fica mais fácil. Estão enxergando o Excel? Estou. Vamos. Vamos colocar então no Excel o nosso problema. Básica. Então, a gente tem a primeira linha. A gente tem x1, x2, x3 e x4. Não é isso? E aí a gente tem a solução. Aí a gente tem aqui -1, -1, 0, 0, solução de minimização, 0. Ok? Ok. Sim. Aí o que a gente tem? Quando a gente coloca aqui as duas equações, a gente passa a ter x1 é igual a 2, x2 é igual a 1, x3 é igual a 1, x4 é igual a 0. E aí aqui a gente tem x1 é igual a 1, e isso daqui vai ser igual a 48. x1 é igual a 1, x2 é igual a 2, x3 é igual a 0, x4 é igual a 1. E aqui a gente tem 36. E aqui, então, a gente tem x3 de variável nova e x4 de variável nova. Ok? Certo. Tranquilo até agora? Até agora tá. Então, depois que a gente coloca a nossa, vamos falar assim, o nosso problema nesse, vamos falar assim, nesse formato, a gente tem o quê? Que nessa forma, a linha de custos, ela tem que estar zerada para as variáveis básicas, né? E nesse caso, então, x3, x4, que estão aqui.
E, além disso, a gente tem, vamos falar assim, tem colunas que tem, vamos falar assim, que pode ter o coeficiente 1 e correspondente e 0 nas demais. Então, que são, vamos falar assim, essas aqui e essa daqui. Tranquilo? Sim. Vocês repararam isso? Então, a gente tem o quê? Tanto nessa equação quanto nessa, a gente tem variáveis positivas. E aí, aqui a gente tem variáveis zeradas. E aqui a gente tem as variáveis negativas. Bom, e aí a gente começa a ir para o passo 4, que é, vamos falar assim, se a gente já tem, vamos falar assim, se a solução que a gente tem, ela é ótima ou não. E aí, quando uma solução ela é ótima, todos os custos da primeira linha da tabela do simplex, que é essa linha 1 aqui, todos os custos delas são positivos ou igual a zero. E aí a gente vai reparar que o quê? Bom, essa solução não é ótima porque a gente tem 2 números negativos. Então, portanto, essa solução que a gente tem, ela não é ótima. A solução que a gente tem agora. Então, a gente tem que saber se isso ocorre ou não ocorre. E aí a gente vai ter, e a gente sabe que tem 2 soluções ótimas. Aí a gente vai para o passo, porque o que acontece? No passo 4, a gente tem os subpassos, vocês vão ver nas outras aulas gravadas. E aí a gente, vamos falar assim, ver se a solução atual, ela é a solução ótima ou não é a ótima, que seria zerar, vamos falar assim, uma das variáveis. E aí a gente verifica que não acontece isso porque, vamos falar assim, não está zerando o resto. Então, vai ficar uma solução subótima. E aí, o que a gente vai fazer, né? No passo 4b, o que o método fala? Manda escolher, vamos falar assim, a variável não básica. Eu coloquei, eu acho que aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó, gente. Eu coloquei aqui propositalmente. Se uma solução básica, vamos falar, viável, não for ótima, então a gente vai tornar uma variável não básica em uma variável básica. E, por consequência, uma variável básica em não básica, gerando uma nova solução básica viável para a melhor função do objetivo. Simplesmente o passo 4 é essa confusão toda. Mas, então, como assim? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai tornar o quê? A gente vai fazer esse processo depois que a gente coloca, vamos falar assim, nessa tabelinha que a gente acabou de fazer. Que é exatamente o que a gente construiu, tá bom? E aí, então, se a solução básica viável não for ótima, então, assim, a gente vai descobrir isso se, vamos falar assim, algum coeficiente do vetor de custos, então, aqui, ele for negativo, então, ainda é possível a gente diminuir esse valor. Então, a função objetivo, logo, essa não é, vamos falar assim, uma solução ótima. E aí a gente vai começar a trabalhar com ela. E aí a gente vai descobrir, vamos falar na parte B, né, nesse passo que eu ia começar a explicar, o quê? Qual que é a variável não básica que passa a ser básica? E aí a gente vai pegar a coluna com o valor menos, vamos falar assim, com menor valor, ou seja, o mais negativo que o vetor de custos. Só que no nosso caso que a gente está resolvendo aqui, é igual, dá no mesmo. Então, a gente vamos pegar a primeira simplesmente por ser, vamos falar assim, por escolha. Depois a gente vai fazer a outra. Porque a gente vai ter que zerar as duas. E aí,
qual que é o próximo passo? Aí a gente vai tornar uma variável não básica em uma variável básica, que é o quê? A gente vai descobrir qual variável não básica pode passar a ser básica. Então, a coluna com menor valor, o mais negativo do vetor custos, é essa daqui. E o que, que a gente vai fazer com ela? A gente vai pegar e vai, vamos falar assim, fazer o primeiro teste, né? Então, vai transformar ela na variável não básica em não básica. Então, o teste que a gente faz aqui é um teste de divisão. Então, a gente vai descobrir qual que é a variável básica que passa a não ser básica quando a gente faz essa transformação aqui. Tá legal? Então, com a linha, vamos falar assim, de menor valor, dividindo BI por J, vamos falar assim, por A e J. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai transformar, vai pegar essa coluna aqui, né? A coluna de resolução, então, no caso desses dois, e vai dividir, vamos falar assim, por essa coluna aqui, e vai ver o que, que acontece. No caso, então, vou colocar aqui, ó, teste. E no nosso teste, a gente vai ter 48 dividido por 2, e aqui a gente vai ter 36 dividido por 1. E aí, o que, que a gente vai falar? A gente vai pegar a de menor valor. Aqui no exemplo, a gente tem 3.500. Aqui no nosso, é a coluna do X3. E o que, que vai acontecer a partir disso? Que é esse passo 4C, tá? Então, a gente selecionou. Então, a gente vai pegar que o quê? Que X1 e X5, vamos falar assim, a gente vai fazer essa transformação. Aqui a gente tem X1 e aqui a gente tem X5. Aqui a gente vai ter X1 e aqui a gente vai ter X3 e vai fazer uma troca. O que, que acontece com isso? Aqui vai passar a ser o pivô. Então, aqui vai ser X1 e aqui vai ser X3. Tá ok? E esse daqui passa a ser pivô. O que, que acontece com isso? A gente vai dividir a linha do pivô pelo próprio pivô. Então, a gente vai dividir essa linha inteira pelo valor dele. E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai, vamos falar assim, a gente aqui passa a atualizar a tabela do Simplex por esse método que chama Gauss-Jordan. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Professora, eu entendi o que você fez. O que eu não entendi foi esse passo 4 aí no o conceito do que é para fazer. Tipo, se a solução básica viável não for ótima, torne uma variável não básica uma variável básica e, por consequência, uma variável básica e não básica, gerando uma... Eu não entendi isso. Agora, o que você fez na prática de pegar uma, dividir, procurar um valor menor, tornar pivô, beleza. Uhum. A gente está pegando e a gente está fazendo, vamos falar assim, dividindo e fazendo para, vamos falar assim, para diminuir as diferenças. Então, para fazer as reduções e, vamos falar assim, e transformar os números para tentar achar, vamos falar assim, a solução principal. No final das contas, é isso que a gente está fazendo. Tá, tranquilo. Ainda ficou confuso? Então, na verdade, assim, eu entendi como é que foi feito, mas eu não entendi. Você não entendeu a frase que é complicada, né? Ó, não, básica com básica. É muito básico com não básico. O que que acontece? A variável
se a gente achasse uma básica viável, que seria aqui tá tudo positivo, ela era ótima e aí estava tudo bem. Então, aí a gente vai transformar uma variável não básica em uma variável básica, ou seja, a gente vai tentar, vamos falar assim, pegar e tornar tudo isso daqui positivo. A gente vai tentar positivar a matriz. E aí a gente vai achando as soluções. Porque para transformar uma não básica, que é isso daqui, em básica, quer dizer que a gente precisa tentar, vamos falar assim, zerar minimamente, ou vamos falar assim, transformar ela em positiva, que é o que está acontecendo, ó. Vamos voltar. Bom, se a solução ótima ela não é viável, então aqui a gente tem, elas são negativas. Se algum coeficiente ele é negativo, então ainda é possível a gente diminuir esse valor, quer dizer, transformar ele em mais positivo, né? Em função do zero aqui. Então, a gente não está na solução ótima. Aí a gente vai para o segundo passo. A gente vai pegar a variável que é menor, ou seja, aqui, no caso, ela é a mais negativa, né? Do vetor custo, e vai começar por ela. Então, vai tornar uma variável não básica, que é o menos 100, e fazer essa transformação nela como básica. Então, a gente, vamos falar assim, a nossa nova variável básica é essa daqui, ó. É a coluna inteira. E aí a gente começa a fazer o quê? A transformação pelo quê? Fazendo um teste. Então, fazendo a questão da multiplicação, da divisão, na verdade, para ver o seguinte: bom, se eu transformo isso daqui, e vamos falar, o que acontece com os nossos resultados? Então, por isso que aqui eu fiz a questão da divisão. Então, no teste aqui, dividiu por 2, porque a gente colocou como pivô aqui, a gente achou 24 e achou 36. E aí a gente o quê? Vai pegar o menor valor depois dessa divisão, que é essa linha aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer com isso? Vamos falar assim, que essa é o passo 4, né? É descobrir qual que é a variável básica que passa a ser não básica. Que é, vamos falar assim, vamos falar assim, a nossa próxima experiência, né? Aqui. Então, vamos falar assim, a gente inverteu, fez essa inversão de que vamos falar assim, aqui 1 e 5, eles se inverteram, né? E aí aqui x1 está equivalente a 1, e vamos falar assim, x5 está aqui sim 1, e isso dá 3.500. Aqui, quando a gente fez a inversão, x1, vamos falar assim, e aqui a gente dividiu, então aqui x1 vai virar igual a 1. Por quê? Porque a gente está dividindo por 2. Aqui vai virar igual a meio. Lembra que a gente está multiplicando? Vocês estão acompanhando isso? Sim ou não? Tô. Não, eu tô acompanhando, não entendi a parte que você falou igual a meio. Essa multiplicação, justamente, professor, eu também me perdi. O que aconteceu? Ó? Quando a gente colocou a matriz, vamos falar assim, a gente vai fazer essa atualização, vamos voltar aqui. E aqui é igual a 2. Aqui a gente vai colocar, então vai dividir a linha do pivô. Então, a gente estabeleceu, então, um pivô, que é esse daqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa linha, vamos falar, inteirinha, vamos falar assim, pelo próprio pivô. No caso aqui era igual a 1. 1 e aqui era 3.500, né? Então, o que acontece? Quando for escalonar, vamos falar assim,
vai escalonar as demais linhas pela coluna do pivô, ela vai ficar toda zerada. Mas aqui, quando a gente for pegar esse pivô e for dividir, aqui vai ficar igual a 1, aqui vai ficar igual a meio, aqui vai ficar igual a meio. Não é isso? Ou não? Eu ainda não consegui acompanhar, professora. Não? Sinceramente, não, ainda não consegui acompanhar. Vamos voltar. Quantas vezes for necessário. Peraí, eu entendi agora. O pivô é o 2, né, no caso. No nosso caso, O pivô é o da 2, tabela. no nosso caso. Mas eu quero que vocês entendam primeiro aqui, para depois vocês fazerem, porque a ideia que eu queria era que vocês fizessem a mão aí. Entenderam? Sim, pode Mas seguir, vamos professora. lá. Agora, Aqui a gente fez a transformação, aqui a gente definiu o pivô. Aqui, no nosso caso, vamos colocar o seguinte, ó, o nosso pivô definido aqui foi esse aqui, ó, que era 2. E aí, vamos falar assim, o que acontece por esse método? Nesse método, a gente vai dividir a linha do pivô pelo próprio pivô. Então, a gente vai pegar essa linha toda aqui e dividir pelo próprio pivô. Só que aqui, eles estão divididos por 1. Então, o que acontece? Nada. Aqui, no nosso caso, vai dividir por 2, então isso daqui vai ficar 1, vai ficar meio, vai ficar meio. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem o 3.500, não é? sim. E a gente tinha, vamos falar, aqui a gente tinha desde o começo, né? 3.500 continuou sendo 3.500. Só que o que acontece? Opa. Pera lá. O que acontece nesse caso aqui? A gente vai dividir, vamos falar pela linha do pivô, então vai ficar 24. Ok? Certo, certo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai somar 100 vezes a linha do pivô. Então, a gente vai fazer essa transformação. Então, por quê? Porque a gente está nessa, vamos falar assim, tentando zerar essa linha aqui. Se aqui, vamos falar assim, se aqui a gente soma 100, vamos falar, porque nosso objetivo é zerar, o que acontece? Se aqui a gente, vamos falar assim, somar 1. Vai zerar? Aqui vai zerar, né? Sim. É o nosso objetivo. Então, aqui zerou. Vamos falar assim, aqui a gente zerou. Mas o que aconteceu com, vamos falar assim, com o resultado daqui de cima? Né? Porque a gente só pegou, vamos falar, e aplicou aqui. Mas não vai só alterar esse resultado, vamos falar do 100. Vai alterar esse resultado aqui do 100, mas ele vai alterar, vamos falar assim, também o quê? O x5. Concordam? Por quê? Porque a gente fez essa transposição, porque aqui é x5 e aqui é x5. E vai alterar o quê? Também aqui em cima, que a gente tinha 0
E aqui a gente tem a linha do pivô, não é? Então, ó, aqui a gente está somando 100 na linha do pivô. E isso daqui a gente está adicionando. Aqui é 0, vai permanecer a mesma coisa. Não é isso? Ah, aqui, vamos falar assim, a gente está o quê? Somando 1. Vamos falar assim, somando 1. Aqui, opa, aqui a gente tinha menos 1. Então, no nosso caso, a gente está somando 1 vezes a linha do pivô. Não é isso? Que aqui, no caso, o resultado dá 100. Aqui a gente tem 1. O que está acontecendo? Ah, 1 vezes 1. E aí, que isso daqui é igual a 1. Então, aqui a gente vai ter 0. Como aqui a gente vai ter meio vezes 1, vai dar meio. Então, aqui isso daqui vai dar menos meio. Aqui, 1 vezes meio, vamos falar 1 vezes meio mais 0, vai dar meio. Um vezes 0 dá 0. E a nossa solução é 0. Só que aqui a gente tem 1. Então, aqui vai para 24. Ok? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Próximo passo. Então, bom, essa daqui foi a nossa matriz resultante. E é como ela está agora. Vou apagar aqui a questão do teste. Aí a gente tem o quê? Ah, a gente vai subtrair 0,8, nesse caso aqui, vezes a linha do pivô. Dessa linha do pivô aqui. Então, a gente tem o quê? Só que a gente já está na linha do pivô e a gente está mexendo, vamos falar assim, com ela mesma. Então, a gente vai pegar e subtrair 0,8 da linha do, vamos falar da linha do pivô. Como que isso vai mudar? A gente vai subtrair 1 dessa linha aqui. Então, aqui, vou colocar aqui primeiro passo. Aqui, segundo passo. Segundo passo. Que é o quê? Subtrair, então, o que seria subtrair 1 vezes linha do pivô. Só que a gente está na linha do pivô. Então, no caso aqui, a gente vai ter 0. Aqui a gente vai subtrair 1 de meio. A gente vai ter menos meio. A gente vai ter menos meio. Subtrair 1 de 0, a gente vai ter menos 1. E aí, aqui, subtrair 1 da linha do pivô, o que, que a gente vai ter? Subtrair a 1 vezes a linha do pivô, menos 24. Ok? Não. Subtraindo 1, ficou menos 24. Isso, a gente tem subtrair 1, né? Voltando aqui, ó. Subtrair 0,8, que multiplica a linha do pivô. O que, que acontece nesse daqui? Nesse daqui, a gente zerou 8 e aqui a gente multiplicou. Né? Só que a nossa linha do pivô aqui é essa daqui de baixo. Então, 0,8 vezes 0 dá 0. Então, não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada. Aqui, quando vamos falar assim, a gente está fazendo na própria linha, a gente tem transformação.
Uhum. Eu podia ter pego a outra linha para ficar mais fácil, né? Só um pouquinho mais fácil. Ok? Ou não? Ok. Ah, agora sim, professor. Eu pensei que você estava vendo outra coisa. E aí a gente vai o quê? Fazer o que acontece? A gente vai pegar e vai fazer essa bendita dessa solução. Então, a gente vai passar. No caso aqui, ele fez o quê? Ele pegou o segundo menor valor até que o quê? E ele vai fazendo tudo de novo até ele chegar na solução ótima. Até ele conseguir, vamos falar, zerar essa questão aqui. Então, como ele tem ainda menos 80, ele vai tentando chegar, vamos falar assim, nessa interpretação. Então, aqui, a gente ainda tem, vamos falar assim, uma solução negativa. Então, a gente vai ter que pegar, vamos falar assim, uma outra linha. Então, a gente vai voltar para o passo A, tudo de novo, e vai repetir. Vai pegar o quê? O menos positivo, né? E vai continuar e vai fazer tudo de novo. Então, agora aqui a gente vai pegar essa coluna aqui e vai transformar uma variável não básica em uma básica. E aí, o que acontece? Aqui a gente tinha, vamos falar assim, essa divisão, vamos falar assim, de 0,8, 1, 1, 1. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que era, vamos falar assim, pensando no, vamos falar no 2. O que acontece, né? Vamos falar assim, na questão da linha 2. Aqui, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai colocar o... Vamos separar de novo. Vai colocar, então, aqui o teste e vai fazer exatamente a mesma coisa, vamos falar assim, fazendo a multiplicação. Então, se aqui ele pegou os 9, vamos falar assim, os 9,600, dividiu por 0,8, o 5 e dividiu por 1, aqui a gente vai ter, vamos falar assim, a mesma coisa. A gente vai pegar isso daqui e dividir por esse. E vai pegar esse daqui e dividir por esse. E aí a gente vai achar o quê? Qual que é a linha, vamos falar assim, de menor resolução? Agora é essa daqui, não é mesmo? Então, aí a gente vai passar para o próximo passo. Só que a gente vai, vamos falar assim, fazer essa troca. Então, vai ser x2 aqui, e aqui a gente vai ter x4. Ok? E aí a gente vai ter, puxa, onde que está o pivô? E aí a gente vai começar a atualização. Vocês lembram disso? Sim, vai dividir no caso por 2, então, a linha do pivô. No caso, agora a gente divide por 2. Então, aqui, a gente vai dividir por 2, a gente vai ter meio. Opa, não, peraí. Comendo bola. Porque aí a gente vai começar a escalonar, mas vai escalonar essa daqui, ó. Porque a nossa função é transformar ela em não negativa. Só que a gente vai pegar o 2, né? Porque a gente está transformando o x2. E aí a gente vai o quê?
dividir, vamos lá, vai dividir o pivô pelo pivô, tá? Então, aqui a gente vai ter meio, aqui a gente vai ter 1, vai ter 0, aqui a gente vai ter meio, e aqui a gente vai ter 18. Correto? Aí, o que a gente vai fazer? Ah, vai fazer aquela, vamos falar assim, aquela mesma matemática, vamos falar assim, lá do 100. Então, aí a gente vai começar. Bom, o primeiro passo foi subtrair. Agora a gente vai o quê? Somar, então, o menos meio, né? Com a linha, vezes a linha do pivô, que é essa daqui. Não é isso? Só que não vai ser menos meio, vai ser meio. Então, vai ser 0,5 que multiplica a linha do pivô. Então, aqui a gente vai ter 0,5 vezes 0,5. E aqui a gente vai ter 1 vezes 0,5. 0 vezes 0,5. Tá certo isso que eu fiz, gente? Sim. Não. 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 Porque a nossa função objetivo é, vamos falar assim, é fazer o quê? É zerar de cima. Então, o que a gente está... Aonde que a gente tem que multiplicar o meio, vamos falar daqui. Então, é o meio vezes a linha do pivô, mas a gente vai multiplicar a primeira linha. Só que meio vezes 0 dá 0. Né? Ou não? Ó, meio vezes... Sim. Linha do pivô, gente. Meio vezes a linha do pivô. E aí vai somar com essa daqui. Então, isso daqui, 0 mais 0,25. 0,5 vezes essa daqui. Vai dar isso daqui. Então, o que acontece? Isso daqui mais isso aqui, zerando. Meio vezes 0 dá isso daqui. Meio mais a linha do pivô continua sendo meio. 0,5 vezes a linha do pivô. E aí, 0 mais 0,25. Ok. E aí, a gente vai pegar e fazer a mesma coisa. 0,5. 0,5 vezes quanto? 18. Não, 18? É verdade, vezes 18 mais o outro. Vezes 18 mais esse aqui. Não. 0,5
vezes a linha do pivô. E aí, aqui a gente soma. Mais 9, que dá igual a 33. E aí, aqui a gente tem o quê? Ah, a gente achou duas soluções básicas. Por quê? Porque a gente já, vamos falar assim, já conseguiu zerar. Bom, a mesma coisa que foi aqui. Se a gente chega no positivo, quer dizer que a gente chegou na solução ótima. Vocês estão vendo que ela é cumulativa, né? E aí, o que a gente tem? Bom, a gente tem que x1 e x2, a solução ótima é menos 24 e é 18. Que vai dar igual a 33. E aí, aqui está colocado num contexto, tá? De solução, vamos falar assim, de solução de um problema que era o que a gente tinha. Então, quer dizer, solução ótima deste problema é x1 é menos 24, x2 é igual a 18, e a nossa, vamos falar assim, receita total é igual a 33. Ok? Por enquanto, sim, professor. Bem complexo, mas acompanhando passo a passo. Tô falando para vocês, não é fácil. Por isso que eu falei, estou preocupada. É bem complexo. Acompanhando passo a passo assim, a gente entende. Só que aí, se for para pedir para voltar lá no início e saber o que foi feito, vai ter que voltar a assistir a aula novamente. Mas tô entendendo. E aí, vamos falar assim, a gente vai para, vamos falar assim, para o segundo, vamos falar para o segundo exercício. O que eu vou fazer então? Vocês viram que o quê? Que a gente está vamos falar assim, a gente está resolvendo e não, vamos falar assim, e vocês viram que, vamos falar, para resolver um exercício praticamente não rende, né? Quando eu falo, não dá para resolver, tipo, 10 exercícios em uma única aula. Então, eu vou passar, vamos falar assim, eu vou derrubar essa gravação e a gente retoma daqui um minutinho, tá? Peraí. Só uma dúvida. Seguindo passo a passo, vocês acham que vocês conseguem fazer sozinhos?